Hoje eu tenho a honra de receber na sala Maria Isabel de Castro Pinto. Maria Isabel de Castro Pinto, Clemente, é neta de Ageu de Castro, revolucionário de 30, lá de Pombal. Ela é de Campina Grande. O poeta intelectual, sobretudo, Clemente Rosas Ribeiro, paraibano, nascido no ano de 1940. Olá, Clemente, como vai essa fidalguia? Vamos bem, vamos bem. Clemente é filho de Evandro Carvalho Ribeiro, que foi secretário de Agricultura de Zé Américo de Almeida. Zé Américo de Almeida, na minha opinião, é o melhor texto da história da Paraíba. É meu amigo de infância, viu, Clemente? Eu tinha 20 e poucos anos e ele tinha 90. Mas eu considero o Zé Américo meu último amigo de infância. Ia muito lá na casa dele e considero Cabo Branco a praia mais linda do mundo. E ele me dizia que a saúde fica no calcanhar, que ele caminhava diariamente na praia. Aprendi muito com o Zé Américo e não ensinei nada para ele, é claro. Né? O Clemente é neto de Mateus Gomes Ribeiro. Mateus é o nome do irmão dele, Clemente, que estudou com Paulo Melo, meu querido amigo da juventude, que foi secretário de Finanças, o avô do Clemente, do, é, Presidente João Pessoa. do João Pessoa. Mas o parente que mais influiu na vida do Clemente foi um tio materno, chamado Danilo Rosas, que era militante comunista. E devia ter aquela. Eu morava em Campina Grande nos anos 60, viu, Clemente? E os militantes comunistas estavam sempre uma malinha. Era o Oliveiros Oliveira, o Chico Lima, o Chico Pereira, pai do Chico Pereira, artista plástico, onde o partido se reunia no Café Aurora, Café Estrela, e eles estavam sempre com a malinha e a escova de dente, uma troca de roupa e um pijama. O teu tio também, não? Não tanto, não. Ele não demorou muito como militante, não. Ele se converteu quando ele viajou para a casa do Marechal Esperidião Rosas, que era meu tio-avô, e ficou lá para se habilitar e fazer a escola militar. Não passou na escola militar, mas curiosamente, voltou com uma maleta cheia de panfletos subversivos. E aí ficou alguns anos, mas logo depois ele caiu na vida real e tentou procurar. Queria casar e aí se afastou. Né? Então, agora, alguns dos que você citou aí de Campina Grande foram do meu conhecimento, né? Ligeiramente. O Clemente foi líder estudantil, militante do movimento estudantil, e chegou a vice-presidente da UNE, União Nacional dos União Estudantes. Nacional dos Estudantes. O Serra era o presidente? Não? Não, o Serra foi 2 mandatos depois. Depois. O presidente do meu tempo foi Aldo Arantes. Depois veio Aldo Vinícius Caveira Arantes. Brandt. Exato. E o terceiro é Conheci que o foi Aldo Serra. Arantes. Eu conheci o depois do Serra, que foi militante da AP e era amigo do Cláudio Porto, lá em Campina Grande, dos meus companheiros de movimento estudantil. O, o, eu conheço o Clemente Rosas porque ele pertenceu à geração 59. Tem um galo lá na casa dele. A geração 59 é uma geração mítica para mim, né? Porque a geração 59 é a geração marcante da, da história da poesia e da cultura brasileira. Tem um amigo meu de juventude, de pré-adolescência, da adolescência, que é o maior artista plástico do Brasil hoje, Raul Córdova Filho. Raul mora em Olinda, mas o Raul escreveu um comovente pedido de voto para o Clemente Rosa na Academia Paraibana de Letras. Eu recebi porque eu sou o ocupante da cadeira número 1, Augusto dos Anjos. Na obra do Clemente eu encontrei um texto do Raul em que o Raul define muito bem o que foi a geração 59. A geração 59 trouxe para a cidade de João Pessoa, né,
a definitiva modernidade do texto poético. Em consequência, o teatro, a música e as artes visuais quebraram aquele momento suas amarras acadêmicas. Era isso mesmo que vocês sentiam quando vocês fizeram a antologia da geração 59, em 1959, Clemente Rosas? Sem dúvida. Eu acho que antes da geração 59, a poesia na Paraíba ainda tinha aquele toque tradicional. Houve um ligeiro movimento de modernização no tempo da revista Era Nova, aí pelos anos 30, mas não alcançou a poesia. A poesia de feição moderna só surgiu mesmo no nosso tempo, né? E é daí, por isso é que nós somos sempre bem lembrados, né? Agora, dos 13 que fizeram parte do livrinho, que foi editado pela Secretaria da Educação, e com esse título, Geração 59, só restamos 4, né? Os outros já foram levados pela barca de Carontes, né? Então, sou eu, o poeta Celso Japiaçu, que está morando atualmente em Portugal, publicitário do ano, eleito várias vezes no Rio, o poeta Jomar Moraes Souto, autor do Itinerário Lírico da Cidade de João Pessoa, que já foi reeditado várias vezes pela prefeitura, como ponto assim, de interesse turístico, e mais José Bezerra Cavalcante e quem mais? Somos 4. São esses 4 mesmo. Celso, Jomar e José Bezerra Cavalcante. O Celso Japiaçu, um grande publicitário, um excelente poeta, é também irmão de uma das figuras mais queridas, que foi autor de um pós-fácil. Eu fui autor do pós-fácil de um romance dele sobre a Revolução de 30. Moacir Japiaçu, o chamado... Irmão do Celso. É irmão do Celso. Irmão do Celso, chamado Considerado. Nós nos chamávamos de Considerado. Eu, infelizmente, fui privado da companhia do Moacir quando ele se mudou para Cunha, no interior de São Paulo, primeira cidade antes do Rio de Janeiro, e morreu muito cedo. Ele era cardíaco. Ele era mais novo do que... Eu tenho contato com ele, estou sabendo agora que ele está morando em Portugal. Eu tenho um neto meio português. Meu neto mais velho, Pedro, de 19 anos, é filho de uma lisboeta, é neto de lisboetas. E tá muito bem acompanhado lá o Celso. Jomar Moraes Souto é meu companheiro na Academia Paraibana de Letras e na minha opinião, o maior poeta da Paraíba desde Augusto dos Anjos, que é o patrono da minha cadeira. Concordo. O Jomar Moraes Souto, o Itinerário Lírico de João Pessoa, é uma obra-prima, e eu ainda cito, Clemente, o belíssimo poema que ele fez para o meu querido amigo Vladimir Carvalho, para ser lido por Paulinho Pontes no documentário O País de São Saruê, que é um dos 10 melhores filmes que eu já vi na minha vida, até porque é um filme sobre a minha região, a região onde eu nasci, o sertão do Rio do Peixe. O Paulinho leu belamente o poema, e o poema é primoroso. O Jomar é uma pessoa que eu tenho a honra de pertencer à academia só porque ele é da academia, principalmente porque ele é da academia. A José Bezerra Cavalcante eu devo os exemplares da obra do nosso entrevistado no Dois Dedos de Prosa hoje, o Clemente, que ele mantém em excelente conservação, você vai ver quando eu mostrar aqui um por um. E tem uma particularidade que você não sabe, viu, Clemente? Zé Bezerra Cavalcante é casado com a Cristina, e a Cristina é a melhor amiga de infância de Maria Bethânia Pimentel. Maria Bethânia Pimentel é mãe dessa senhora aqui, Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto. Minha mulher, mãe do meu filho caçula, Arthur, de quase 3 anos. Tenho um grande amor por Esperança, terra do Zé Bezerra Cavalcante, porque meu pai foi coletor em Esperança, José de Anchieta Pinto. E também está vivo, quem é o quarto, agora me passou aí, está vivo também? Quem mais está vivo? Eu e Jomar, somos 4 só. E você? E está vivo você também, conforme comprova aqui. O Clemente falou da antologia Geração 59, um poema de 14 integrantes do Clube de Poesia de João Pessoa. Celso Japiaçu, Clemente Rosas Ribeiro, Geraldo Medeiros, João Ramiro Melo,
João Ramiro Melo foi um grande montador de cinema, participou de clássicos do cinema brasileiro, Jomar Moraes de Souto, Zé Bezerra Cavalcante, José Cabral, Jurandir Moura, que foi um grande crítico de cinema, Liana Mesquita, Luiz Corrêa, Ronaldo Cunha Lima foi um querido amigo meu, todo mundo sabe disso, grande poeta, grande político, segundo Fernando Collor me disse uma vez, o político mais popular, mais senso de povo que ele conheceu na vida. Ele também o Tarcísio Meira César, o Vanildo Brito, que era o líder da turma, e o Marcos Aprígio de Sá. Desses todos, eu estive inclusive no velório do Vanildo, ele morreu, eu já era bastante adulto, ele sobreviveu também muito tempo. E o Vanildo era o líder, né? O Vanildo era o que capitaneava tudo. Um pouco mais velho tudo. que nós, e é uma espécie de líder, realmente. E tinha conhecimento filosófico, tudo. A poesia de Vanildo é do tipo da de Augusto dos Anjos, é uma poesia filosófica. Isso aí, a poesia filosófica, muito boa definição. Essa nova visão literária, segundo a Wikipédia, quando eu consegui esses dados, conquistou a simpatia e a adesão de outros artistas intelectuais, trazendo grande movimentação cultural à cidade de João Pessoa. O Wikipédia destacou os cineastas paraibanos Lindoardo Noronha, João Ramiro Melo e Vladimir Carvalho, a respeito dos quais já falei, que produziram o documentário Aruanda. Na minha adolescência em Campina Grande, Clemente, eu li um livro do Glauber Rocha, chamado Iniciação ao Cinema Novo, uma coisa assim, que ele considerava Aruanda o filme que detonou o processo de uma ideia uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O Glauber Rocha tinha adoração pelo Aruanda, e eu também me lembro de Aruanda, que tinha uma música, né, que era da região de Santa Luzia, onde eles filmaram, lá na Serra, e que era uma música que o Villa-Lobos usou numa baquiana, né, uma música belíssima do folclore paraibano. Além desses cineastas, nós tivemos os poetas e escritores Ademar de Barros, Carlos Moura, Eulajose Dias de Araújo, Jomar Muniz de Brito, pernambucano, mas que teve passagem na Paraíba, foi professor na Universidade Federal de João Pessoa. Lula Crispim, meu querido irmão, meu querido amigo também da academia, e também meu companheiro aí lá na Lagoa, onde a gente tomava um chopp bom e danado. Luiz Carlos Cavalcante, Maria José Limeira, Marisa Barros, Otávio Augusto, Chitônio Pinto, companheiro na academia, Rejane Sobreira e outro companheiro na academia, que foi meu colega no Seminário Redentorista de Campina Grande, o grande poeta também e excelente crítico, Hildeberto Barbosa Filho. Aí veio os artistas plásticos, Adair Camilo, também bailarino, Celene Citônio, Chico Pereira, lá da academia, Elcir Dias, Hermano José, Raul Córdoba, que eu já citei, Ivan Freitas, precursor do movimento, ao lado de Vanildo Brito e João Massot, Leonardo Leal, Marlene Almeida e Pontes da Silva, que foi daquela turma também, o Clemente, do Grupo Sanhauá, o Sérgio de Castro Pinto, o Severino Marcos Tavares, que são meus amigos e meus companheiros de geração, né? O Severino Marcos, felizmente, já não está entre nós. Além desse, temos os músicos, Arlen Teixeira, Hugo Zias e Pedro Santos, meu querido, meu irmão maestro Pedro Santos. No teatro, Elzo Franca, Lindaura Pedroso, Luci Camelo, Marcelo Borges, Raimundo Nonato Batista, Rui Eloy e Zezita Matos, grande atriz, a Fernanda Montenegro da Paraíba. Você acompanhou essa produção pós Geração 59, o Clemente? Acho que a produção dela. Totalmente, mas o pessoal do Grupo Sanhauá veio logo depois de nós, né? Com uma vantagem que eles tinham sobre nós, que naquela altura já se podia, na Paraíba, viver, ganhar dinheiro, se formando em literatura ou se dedicando à literatura. No nosso tempo, não. Nós todos tínhamos que ter outro tipo de atividade que era fundamental para sobreviver, né? O grande privilégio, que sempre digo, que eles tiveram é que eles realmente ficaram na área exclusivamente na literatura. Tanto o Hildeberto quanto o Sérgio,
entendeu? Mas eu acompanhei o trabalho deles, de alguns eu me aproximei, e mesmo morando em Recife, como eu morei desde que me formei, eu nunca me separei da atividade intelectual da Paraíba, né? Meu tipo de eleitor nunca transferi, todo ano, os meses de verão eu passava aqui e, de alguma maneira, colaborava. Por exemplo, no Correio das Artes, quando na editoria de Jurandir Moura, que foi nosso colega de geração, eu publiquei alguns ensaios. E depois, na editoria de Sérgio Castro Pinto, eu voltei a publicar. Teve uma entrevista em Páginas Amarelas, que foi feita comigo por Ângela Bezerra de Castro, que é da academia, uma entrevista da revista, uma revista que foi mantida por alguns anos por José Gondim, uma imitação da Veja, que tinha essa entrevista em Páginas Amarelas. E eu fui um dos entrevistados. E depois fui também, no página inteira, no Jornal do Comércio, também entrevistado por Ângela, sobre os 40 anos da geração escritural, se não me engano. Então, eu posso dizer que eu não me desgrudei da vida intelectual da Paraíba, embora não fosse com a intensidade que eu gostaria. Agora que eu estou morando definitivamente aqui na Praia Formosa, que é a minha querência, eu tenho me aproximado cada vez mais e o meu pleito para entrar na academia está inserido nesse contexto, né? Eu quero conviver com esses intelectuais cuja opinião eu valorizo, entendeu? E que tem dado uma boa contribuição às letras do Estado, né? É o Sérgio, o Deberto, o meu colega de liceu, Luiz José Otávio, historiador, Gonzaga Rodrigues, para mim é o melhor cronista vivo da Paraíba. Enfim, tenho procurado sempre conviver e espero que essa convivência se intensifique na medida em que eu cruzar os umbrais da academia. Você falou do Gonzaga. Gonzaga é o cara que me... Eu sou jornalista por causa do Gonzaga. Eu queria ser geólogo até um dia em que eu li uma crônica do Gonzaga Rodrigues a respeito de um jogador do Botafogo que era conhecido como Fininho. E eu sou campinense, não sou Botafogo, não. Em relação a essa turma toda que o Clemente falou, eu também quero resgatar todos esses contatos aí que ele falou, mas lembrar que, na verdade, o Clemente saiu da Paraíba na Uni. E ele saiu da Paraíba, não foi para o Recife, ele foi para a... É isso? Praia do Flamengo, 132. Esse aqui é o endereço mítico da história do Brasil. É uma casa velha que serviu de sede à Uni e que foi incendiada no golpe militar. Você era militante de que grupo estudantil na Uni, o Clemente Rosa? Naquele tempo, eu era militante do Partido Comunista Brasileiro, chamado Partidão. Por uns 6 anos, eu fui ligado ao Partidão. Então, eu formava junto com o Marco Aurélio Garcia, depois foi figura conhecida aí, trabalhando com Lula, com o Aldo Arantes. O famoso Top Top. O famoso Top Top. Já falecido. Né? Grande intelectual, mas é o famoso Top Top. Ele ganhou prêmios, ainda estudante, e ganhou um prêmio de uma viagem a Paris, respondendo sobre Cyrano de Bergerac. Sabia tudo, decorou. Era uma das figuras, das boas cabeças que a gente tinha lá. E Marco Aurélio era do partido. Né? Depois aí que entrou no PT. Bom, então a minha inserção foi essa. Né? Agora, é bom ressaltar que eu entrei no partido no tempo que o partido era clandestino ainda, mas era uma clandestinidade um tanto desmoralizada. Então, eu tinha sede, tinha tudo, entendeu? Só não tinha legalidade. Mas foi no tempo... E era contra a luta armada. O partido era contra a luta armada. O Partido Comunista era contra a luta armada na época da guerra. Sempre foi. E hoje é preciso reconhecer, entendeu? Que o partido aqui tem razão. A questão se discutia. A ditadura não pode ser derrubada. A ditadura tem que ser derrotada. A diferença é uma nuance muito importante nisso, né? E, de fato, é preciso todo um longo trabalho paciente de postura política, de composição, para que
quando chegasse o momento, a democracia fosse restabelecida. É de lamentar que tanta gente jovem, com os quais alguns eu convivi pessoalmente e conheço, se consumiram naquela luta desesperada, entendeu? Se não tinha nenhuma chance de sucesso, né? O pessoal do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR, e outros grupos, outras facções. A própria Ação Popular, a AP, que teve origem na JUC, Juventude Universitária Católica, a AP terminou desaguando, por incrível que pareça, no PCdoB, entendeu? O Partido Comunista do Brasil. E se meteu também numa experiência meio romântica de viver como operário, ou de viver como camponês para poder conhecer melhor. O próprio Aldo Arantes se meteu nessa, um tipo delicado, fino, não tinha a menor condição de se fazer passar por camponês. Por conta disso que ele sofreu, mas, por sorte dele e nossa, sobreviveu e hoje está aí, fazendo o que pode. Então, a minha inserção foi essa, né? Mas o que eu queria dizer é que foi no tempo da desestalinização. Quer dizer, eu não conheci o partido no tempo de Stalin, conheci no tempo do Chov, em que não havia mais o Comintern, e sim o Cominform. Né? Quer dizer, aquela organização que pretendia implantar a revolução no mundo todo, como foi em 1935, que você tinha a equipe formada por um camarada que se chamava Leon Julius Vallée, na realidade era Pavel Stushevsky, que era ucraniano, um outro chamado William Allen Barron, que era americano comunista, um que depois se descobriu que era uma espécie de agente duplo, que era o Hans Gruber, e assim tinha o Rodolfo Ghioldi, da Argentina. Esse povo todo era mandado para ajudar o Luiz Carlos Prestes no processo revolucionário. Isso não, no meu tempo não tinha mais nada disso. Né? O Cominform era um centro, um conselho para troca de informações. Né? Não havia jurisdição direta do Partido Comunista da União Soviética sobre o Partido Comunista Brasileiro. Eram independentes. Né? Nesse clima que eu me situei. E depois, em boa hora, quando eu vi as tendências, o pessoal com quem eu tinha contato, que era o pessoal do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, produzindo um documento dizendo que a guerra de guerrilhas era um instrumento a ser adotado, a partir daí eu fui tirando o time de campo. Né? Eu fui e me afastei. Né? Me afastei em boa hora, né? Porque o preço que eu paguei por conta do meu passado de militância política estudantil não foi tão pesado. Né? 24 horas sentado numa delegacia, depois 3 processos, dos quais eu só me livrei 4 anos depois, em 1968. 4 anos depois. Mas em todos eu acabei inocentado. Né? Então, essa é a minha história, os antecedentes. Não, eu queria que você falasse um pouco da casa velha lá da Praia do Flamengo, 132, uma casa romântica, uma casa, né, um estilo, sei lá, meio barroco e tal. E está um prédio abandonado hoje. Né? Por que é que você deu o título das suas memórias, Crônica do Movimento Estudantil nos anos 1961 e 1962, esse endereço, Praia do Flamengo, 132? É porque era emblemático, né? Naquele tempo. Primeiro, aquele prédio, originalmente, era do Clube Alemão e foi ocupado pelos estudantes no tempo da guerra, quando o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha. E os estudantes ocuparam e depois o governo desapropriou e manteve como sede da União Nacional dos Estudantes. Então, era muito significativo. Na crise da posse de João Goulart, em que houve uma tentativa de impedir, aquela história que todo mundo conhece, né? Quando ele veio, depois de definido e assumido como presidente, o primeiro lugar que ele, quando foi ao Rio de Janeiro, o primeiro lugar que ele visitou foi a UNE, União Nacional dos Estudantes. Então, a UNE tinha esse prestígio e, por conta disso, é que eu dei esse título ao meu livro. Né? Agora, eu acentuei o aspecto que é Crônica do Movimento Estudantil nos anos 61, 62. Quer dizer, é um pedaço da minha vida que eu achei que era importante destacar. Eu tinha essa ideia há muito tempo, quando consegui levar a termo, foi 30 anos depois. Por sorte minha, numa ocasião muito propícia, que foi o tempo do movimento dos Caras Pintadas, né? Liderados por Lindbergh Farias Filho, que foi contemporâneo do pai dele, né? Que é médico já falecido. E, por conta disso, a repercussão dele foi muito boa. Né? O lançamento em Recife, fiz lançamento em Recife, em João Pessoa, fiz no Rio, em pequena escala, na livraria,
chamado Aloysio Gordo, não sei se chegou a conhecer. O Aloysio era de um grupo que ficava à esquerda do Partido Comunista Brasileiro, que era da POLOP, Política Operária. Terminou livreiro, né? Trotskista. E só não fui bem sucedido em São Paulo, e aí uma das queixas, porque eu tentei fazer isso através do Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio indicou alguém lá para me receber, indicou o local, e na hora do lançamento eu só contei com 2 presenças, aliás, honrosas para mim, todas 2. Celso Laffer, que eu conheci quando trabalhei para o Grupo Klabin, e o outro foi o Disseu Brizola, jornalista que você também deve ter conhecido, né? Conheço muito. Contemporâneo do Estudantil também. Disseu Brizola, os 2, né? Então, depois fomos tomar uma cerveja, eu deixei um exemplar com cada um. Pronto. Mas aqui, sim, eu fiz também no Rio Grande do Norte, foi muito bem sucedido no Rio Grande do Norte. Olha aqui, você falou no Celso. O Celso Laffer, que é um querido amigo meu, mais da Isabel do que meu, porque Isabel, a minha mulher, que está aqui, né? Neta do Ageu de Castro, filha do Alexandre Tabajara de Castro, doutora em História na USP, né? Orientada por um grande amigo do Celso Laffer, que é o Zé Jobson Arruda. Mas eu sou amigo do Celso da MEI. E o Celso foi quem me falou pela primeira vez do Clemente Rosas. Porque o Clemente, nessa época da ditadura, ele foi demitido da Sudene, onde ele trabalhava, e foi trabalhar na empresa privada. Trabalhou numa empresa lá da família do Celso, se eu não me engano, o Horácio Piva, que também era da empresa e tal. E, além deles, quem me falou muito entusiasticamente do intelectual Clemente Rosas foi o advogado Zé Paulo Cavalcante Filho, que agora é membro da Academia Brasileira de Letras, como o Celso também é da Academia Pernambucana, como o Celso é da Paulista. A respeito do Marco Aurélio Garcia, eu conheci o Marco Aurélio Garcia através de um amigo meu que foi trotskista, que foi fundador do PT e que depois se tornou, na minha opinião, a melhor cabeça da Universidade Brasileira, que era o professor Leôncio Martins Rodrigues, muito ligado ao Fernando e a Ruth Cardoso e tal. Mas como consultor privado, aliás, como consultor, o Clemente trabalhou nos governos de Marco Maciel, de quem eu também fui muito amigo, Roberto Magalhães, grande figura, o meu tio Raimundo Ferreira Pinto, médico, foi secretário de saúde dele, do Miguel Arraes, que eu conheci também muito bem, e do Carlos Wilson. Que importância esse passeio fora da Sudene teve na sua vida profissional, Clemente Rosas Ribeiro? Bom, eu estive no setor privado porque fui, por um certo tempo, banido do serviço público, né? Eu fui demitido pelo Sudene, apesar de inocentado por todas as comissões de investigação. Mesmo assim, houve uma recomendação discreta para eu ser demitido. Aí eu tive que sobreviver no setor privado. Passei um tempo como consultor, passei 10 anos como executivo da Papelão do lado do Nordeste S.A., que era a empresa do Grupo Klabin, né? O presidente era o Armando Klabin, tinha 2 vice-presidentes, o Pedro Piva e o Celso Laffer. Pedro Piva, Horácio. Pedro Piva. Eu conheci na Pois é. Então, eu trabalhei com eles a partir de um certo ponto, por conta de um chefe, um gerente português que contrataram, que era um tipo muito desagradável, de personalidade fascista. Eu saí, foi o tempo da reabertura, né? Começaram os primeiros ventos da democratização. Foi no tempo de Marco Maciel. Marco foi meu contemporâneo de política universitária, mas sempre foi um liberal. Viu? Aliás, um liberal pleno, certo? E não fazia qualquer restrição. Muito embora soubesse do meu passado de militância estudantil, ele aceitou a minha colaboração sem qualquer cobrança. Viu? E eu tenho muito respeito por ele por isso, né? Ele nunca me fez cobrança nenhuma para entrar no partido dele e aceitava. Eu era o principal assessor dele em questões de Sudene, né? Quando ele tinha a reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, se fosse em Recife, fosse em qualquer outra cidade, eu ia com ele, acompanhando,
e assessorando. Escrevi alguns textos para ele, enfim. E, a partir daí, eu fiquei ainda no setor privado. Quando ele se licenciou, entrou Roberto Magalhães, e aí houve a anistia completa e eu voltei à SUDENE, fui reintegrado à SUDENE. Mas, depois disso, eu fui cedido 2 vezes em governos de esquerda, de Miguel Arraes, depois de Carlos Wilson, e fiquei um tempo trabalhando lá. O que indica o seguinte: eu sempre fui respeitado pela minha capacidade de funcionar, minha capacidade intelectual. Eu nunca, digamos assim, não vendi a alma, nunca tive que assumir responsabilidade nenhuma com esse pessoal, mas sempre fui bem tratado, né? Tanto pelo pessoal de Marco Maciel, Roberto Magalhães, como, na volta, Miguel Arraes e Carlos Wilson. A minha experiência foi essa. E eu fiquei assim, no final, voltei à SUDENE, né, por uma série de circunstâncias. Terminei meu tempo na SUDENE como procurador-geral, porque eu sou híbrido, né? Eu tenho um curso de pós-graduação em economia, desenvolvimento econômico, e tenho a minha formação de advogado. Curiosamente, eu passei quase 30 anos afastado da profissão, me formei em 62, e voltei a ela, e com 6 meses eu estava inteiramente integrado. Prova de que conhecimento não se perde em nenhuma circunstância. E assim fiquei. Fui indicado por Cássio Cunha Lima, passei um ano com o Cássio, na SUDENE, e depois veio o general Newton Moreira Rodrigues. Curiosamente, foi o chefe mais democrático que eu já tive. A coisa mais estranha. E sempre me dei otimamente com ele, porque ele entrou num processo de moralizar, de sanear a SUDENE, que teve os seus desvios, né? Não da instituição, mas de pessoa, né? E aí, dizemos que cancelar uma série de projetos que estavam irregulares e tudo, e o braço direito dele nesse processo era eu, que era procurador-geral. Então, a minha experiência com ele foi muito agradável. Até que ele, depois de 4 anos, ele cansou, achou que tinha cumprido a missão dele e saiu. Logo depois, aí eu me aposentei, alguns anos depois. Essa é a minha história. Olha aqui, mais um empréstimo do Zé Bezerra Cavalcante, lá de Esperança, Paraíba, onde meu pai foi coletor. Coco de Roda, 3 ensaios iluministas. Coco de Roda é uma das minhas paixões. Eu, na juventude em Campina Grande, eu ia muito à Livraria Pedrosa, que é uma instituição livreira no Brasil. Até bem pouco tempo, o Ariano Suassuna importava livros da Alemanha lá através do Zé Pedrosa. E lá eu encontrava com as ceguinhas que cantavam coco, que ficavam na calçada da livraria e na feira. Na feira, vi muitas vezes Dedé de Mulatinha, Toninho de Mulatinha, grandes coqueiros, né? Conheci pessoalmente, foi ao Iraúna fazer. O Iraúna, eu nasci no sertão, fazer um show. Jackson do Pandeiro, o maior intérprete de coco da música brasileira. Agora, um livro chamado Coco de Roda, é que cada ensaio começa com a citação de alguma obra genial da poesia do coco, né? A poesia do coco é repentista, como da viola, poucas pessoas conhecem. Tem também o Caju e Castanha, que já na minha adolescência, juventude e tal, eu via lá na frente da Flórida, em Campina Grande, né? Mas aí, quando eu abro Coco de Roda, eu pensei assim, vou encontrar isso aqui, uma dedicatória, Jacques do Pandeiro. Aí encontrei aqui, ó, Sérgio Paulo Rouanet, Carlos Nelson Coutinho, Sebastião Simões Filho, Malaquias Batista Filho. Sérgio Paulo Rouanet, lá da Academia Brasileira, né? Carlos Nelson Coutinho, ídolo da minha juventude, grande autor, que a gente lia muito nessa época, no tempo que eu estudava no Colégio Estadual de Campo da Prata, em Campina Grande. E o Malaquias Batista é um colega como ele diz, mestres, companheiros de geração e de aventura intelectual, irmãos de pensamento. Como é que é essa irmandade aí de pensamento, o Clemente Rosas Ribeiro? Bem, no caso do Sérgio Paulo Rouanet, para mim, é o maior pensador brasileiro vivo. Eu li 3 livros dele e me identifico muito com o pensamento dele. Eu cheguei a mandar um dos meus, não sei se foi o livro, se foi um dos meus textos, e recebi dele, no tempo que ele era ministro da Cultura, um cartão me cumprimentando, me agradecendo. Eu tenho isso até hoje, né?
O caso Nelson Coutinho foi contemporâneo meu e, naquele tempo, já era destacado pelo seu trabalho como crítico marxista, né? Tem um livro dele, que tem um nome até complicado, o livro dele não, um artigo, na época foi muito badalado, que é A Problemática Atual da Dialética. Muito complicado. Mas depois, até onde eu soube, ele faz a democracia como valor universal, uma série de coisas que ele desenvolveu com base em Lukács, né, que é um grande pensador. Você certamente conhece. Agora, Malaquias, Sebastião Simões Filho é primo de Ariano, apesar do nome não ter sua Suassuna, primo de Ariano e muito próximo, passou um tempo lá com Dona Ritinha tomando conta dele, viu? E é um engenheiro químico, mas com um conhecimento, com abertura para a questão da literatura, de história, viu? Então, eu convivi com ele ligeiramente, no Marco Maciel, mas me admirava muito por isso, né? Pela sua capacidade de ter um espírito aberto e discutir e conversar sobre outras coisas. Né? E, por fim, Malaquias, que eu tenho uma dívida intelectual com Malaquias grande. Né? Malaquias é extremamente modesto e, por conta dessa modéstia, e ele que ainda está aí vivo, perto já dos 90 anos, ele é pouco conhecido, mas deve ser até mais conhecido no exterior do que no Brasil, porque ele já deu presença em vários outros países da América Latina, defendendo as suas concepções sobre a questão da nutrição. Né? Ele é, digamos assim, o sucessor do Nelson Chaves, que foi um médico muito respeitado por questões nutricionais. Né? Então, o Malaquias se dedicou a isso a vida toda, além do que também escrevia muito bem. Ele foi editorialista do jornal União, no tempo que era estudante, precisava ganhar um dinheiro, e foi editorialista da União. Foi no tempo dele que nós da Geração 59, recebemos um apelo para que a nossa poesia refletisse um pouco as questões sociais. Né? E publicou um artigo que ele nos comparava, não sei se foi editorial da União, qualquer coisa assim, ele nos comparava como se nós fôssemos passageiros de Sputniks, que estivemos voando fora da realidade do mundo. Né? Isso aí nós respondemos, contestamos, mas incomodou a todos nós. Né? Tanto é que, a partir daí, realmente, eu comecei a dar um tom mais político aos meus textos. Né? E hoje eu posso dizer que, desses ensaios, não a política partidária, mas política com P maiúsculo, eles todos têm o seu tempero. Né? E eu acho que é assim que deve ser mesmo. Né? Portanto, os meus 4 homenageados, todos têm mérito para isso. Né? Por isso que eu fiz questão de registrar. Você não chegou a conviver com outro enorme paraibano, que eu considero gênio à altura do Zé Américo, Celso Furtado, natural de Pombal, terra de Ageu de Castro, avô da minha mulher, e quase minha terra, porque eu nasci em Iraúna, e o Cone Goriel, que foi o vigário durante toda a vida, lá em Pombal, era de Iraúna. Você não chegou a conviver com o Celso na Sudene? Ou... Não tanto quanto eu desejaria, né? Porque quando eu entrei na Sudene, me habilitei, fiz o curso de Técnico de Desenvolvimento Econômico, é um curso extremamente intensivo, 5, 6 meses, mais da metade normalmente não era aprovado. E quando eu entrei na Sudene, fui trabalhar na assessoria de cooperação internacional, até porque, por conta do meu passado como líder estudantil, eu era vice-presidente de intercâmbio internacional da UNE. Por conta disso, eu tive 4 vezes fora no exterior. Né? Tive na Europa 2 vezes, estive no Uruguai, estive no Canadá, entendeu? E quando eu fui apresentado, o meu chefe me levou para apresentar o Celso, quando eu disse meu nome, ele disse: o que é que você é do velho Clemente Rosas? É filho? Eu disse: não, eu sou neto. Aí disse quem era. Ele disse: eu bem me lembro. E ele se lembra pelo seguinte, que ele foi veranista aqui na Praia Formosa. Minha mãe se lembra dele, disse que ele era um veranista atípico, porque passava as manhãs todas no terraço da casa lendo. Depois disso, eu tive outras oportunidades de ter contato com ele e sempre fui. E posso dizer que a minha vida toda eu vivi diante assim, respeitando aquele tipo carismático que era Celso Furtado. Ele era de muito pouca fala. Depois eu descobri uma das razões que ele falava tão pouco e que ele, por conta da sua participação na Segunda Guerra, ele ficou surdo de um dos livros. Entendeu? Só depois eu fui saber isso. Isso explica um pouco. A própria natureza dele era muito reservada, não era de muita conversa.
Mas tinha esse clima. Eu me lembro da fala final dele, no final do nosso curso, em que ele fazia um apelo à juventude, que, segundo ele, a juventude brasileira nunca. Não havia outro caso em que a juventude tivesse tão desafiada para enfrentar problemas e, e concluía dizendo que nós éramos felizes por isso, porque ele tinha visto, mundo afora, jovens transviados, quebrando vidraças, por não ter o que fazer, por não ter uma causa a que se dedicar. Essa fala eu guardei até hoje, eu nunca me esqueci. Depois disso, eu tive outras vezes com ele, viu? Assisti a discussões dele com a missão americana, viu? E veio para cá. Ele teve um desencanto, porque quando ele teve a entrevista lá com Kennedy e conseguiu recursos da Aliança para o Progresso, ele achava que isso seria usado de acordo com os planos concebidos pela SUDEM, e na realidade não foi, né? Eles vieram, a missão americana veio para fazer seu próprio planejamento e suas próprias prioridades. Então, houve conflitos e eu presenciei e participei de alguma forma nesses conflitos. Foi por aí. Depois disso, já exilado, ele esteve presente na festa da nossa integração, e depois eu fui trazer conhecimento com a atual esposa dele, atual não, que já faleceu, com a Rosa, e tem me comunicado. Rosa descobriu, inclusive nos arquivos dele, tem um texto, uma carta dele para mim, quando eu fiquei demitido da SUDEM, eu estava desorientado, era muito garoto, não tinha experiência nenhuma de vida prática. Ele era um teorista, digamos assim, mas de vida prática eu não conhecia nada. Ele aí, a Rosa descobriu essa carta dele, me dando conselhos e tal, né? Pronto. Mas então posso dizer, convivi poucas vezes, mas foi uma convivência muito, muito, digamos assim, enriquecedora para mim. Certo? É o que eu posso dizer. Há 3 semanas, eu fiz um 2 dedos de prosa desse com Edmar Lisboa Baixa, um dos pais do Plano Real, e Edmar Baixa conviveu um ano com Celso Furtado em Yale, nos Estados Unidos, logo depois que ele estava exilado, né? Ele foi lá dar cursos em Yale, e ele dá um testemunho muito parecido com o seu, apesar de ele ter convivido muito com ele pessoalmente, né? E a mulher dele ainda não era Rosa, era uma mulher, se não me engano, argentina. Era Lucia Piave Tosi, era argentina, ítalo-argentina. Ele conviveu, e Cláudio Cavalcante também, porque eles eram estudantes em Yale quando ele era professor lá, né? Celso Furtado. Eles tiveram esse privilégio. Aí você falou, né, ele lendo aí na praia, né? Aí eu me lembrei que essa praia aí, quem tem uma casa aí é meu amigo Flávio Ribeiro Coutinho, neto, que nasceu um dia depois de mim. Eu nasci no dia 18 de maio de 51, ele nasceu no dia 19. A mãe dele, a irmã dele, Berenice, casada com o Júlio, né? Grande jurista aí da Paraíba, são as damas que eu respeito e beijo a mão até hoje, né? Mas a mãe dele já não está mais entre nós, mas a Berenice está aí firme, né? Outra pessoa é meu parceiro, Zé Ramalho Neto. Também tem uma casa aí, não tem uma casa aí, o Zé Ramalho? É meu parceiro. Zé Ramalho Neto. Não sei. Veja, mas diz que a Praia Formosa é mais arredio do que o Celso Furtado era. Mas aí, o Sebastião Villanova, apresentando Coco de Roda, escreveu o seguinte: pouco dos intelectuais da geração de Clemente Rosas, dotados da consciência da importância do espírito democrático para a vida intelectual, coisa tão rara em um mundo intelectual e acadêmico brasileiro no qual pensar diferente de alguém significa insulto. Aí eu diria que esse livro, né, que é de 1996, é isso? Ou é 8? Não estou conseguindo ler porque eu tenho um problema de um glaucoma, então. Mas, de qualquer maneira, parece que ele estava falando de hoje, o seu Clemente. Nunca foi um crime tão grande você discordar de alguém como no Brasil de hoje, né? A ponto do presidente da República dizer que sentia a pena da cobra que usaram na tortura militar contra a jornalista Miriam Leitão, né? O que é que me diz aí do comentário do Sebastião Villanova?
concordei com o que ele diz, né? Realmente, a minha preocupação, eu sempre fui... A razão do livro se intitular Corpo de Roda, porque no Corpo de Roda, uma moça vai para o centro da roda e convida um parceiro para dançar com ela, como se fosse um desafio, né? Então, como eu sempre polemizei, boa parte dos meus textos tem um tom de polêmico, né? Mas sempre respeitando o adversário e sem agressão, né? Então, é por aí que a gente se identifica, né? E o próprio Zé Bastião Vilanova, como ele admite, suscitou uma discussão comigo, entendeu? E ele reconhece que reconheceu o sectarismo dele, né? Porque ele fez um texto dizendo que os economistas todos, os planejadores, viviam se iludindo, queriam se iludir porque a realidade era outra, que só enfim, com uma sociedade alternativa, socialista, que ia dar certo. Tal. E aí eu respondi, mostrando que o planejamento é uma técnica a serviço da política, certo? Claro, as linhas são traçadas por quem está no controle político, mas isso não impede que o planejamento dê alguma racionalidade a essas coisas. E aí eu me referi a ele, e ele, nessa apresentação, não sei se ele fala, eu mesmo me beneficiei, no final do texto dele, você pode encontrar isso. Sebastião Vilanova. Era uma pessoa, eu convivi pouco, mas muito, muito bem relacionada, né? Ele gostava de violão, gostava de... Não era puramente um sociólogo, não. Era um sociólogo com outras virtudes, né? Outras habilidades. Olha, nesse livro, você dá uma demonstração dessa sua cordialidade discordativa em relação a dois grandes personagens da cultura paraibana. No caso do outro é mais pernambucano, porque viveu mais em Pernambuco. Mas a primeira é o Virgínio da Gama e Melo. O Virgínio da Gama e Melo era uma espécie de ícone para mim, mas eu não convivi com o Virgínio. Quando eu comecei a frequentar rodas intelectuais, o Virgínio já tinha morrido. De qualquer maneira, você publicou uma carta, se eu não me engano, que você escreveu, foi publicada na União, para um querido amigo meu. E com esse sim eu convivi muito, discordando dele por causa da grande idolatria, né, que meu amigo Paulo Melo, que foi assistente de direção do Walter Lima Júnior no Menino de Engenho, grande clássico do cinema brasileiro, baseado no romance clássico do Zé Lins do Rego, que é lá do Engenho, lá como é que chama a cidade? De Pilar. Mas nessa carta ao Paulo Melo, você diz: não podemos ser julgados pelas nossas intenções, mas pelas nossas obras. Mesmo as motivações das ações humanas são irrelevantes diante dos seus resultados. No meio da discussão, que você discordava do Paulo por causa do Virgínio, você constrói. E essa frase é uma frase perfeita do convívio e da construção. Eu estou certo ou eu estou divagando? Não, está certo. Essa carta a Paulo Melo surgiu como a resposta a um artigo dele criticando o meu primeiro artigo, se não me engano, era Subjetivismo e História, em que eu fazia críticas digamos assim, aos derrotados de 1930, entendeu? Que não se conformaram com o resultado, entendeu? E a vida toda tentaram uma espécie de revisão da história extemporânea. Inclusive a proposta de mudar o nome da cidade, entendeu? Um bom modelo disso aí é o meu amigo atual, Otávio Cittoni, que é seu colega de academia, né? E no caso de Virgínio, havia uma motivação pessoal, né? O pai dele foi maltratado, foi preso, e Virgínio era um tipo brilhante como intelectual, mas assim, amargo, né? E o que eu criticava é que a influência de Virgínio, nesse aspecto, era um pouco assim na linha da dissipação, do descompromisso, assim eu entendia, né? E Paulo Melo escreveu refutando isso, né? E aí foi que motivou a ser outra resposta, de esforço de compreensão. É pitoresco que eu fiquei sabendo depois que numa conversa dele, Paulo Melo, eu conheci, sinceramente, depois foi para Brasília, uma conversa dele com umas irmãs ou com as amigas, e criticava assim o estilo boêmio dele, disse: olha, eu sou assim mesmo, é da minha natureza, e não tem Clemente Rosa que dê jeito. O Paulo é casado com a Marisa é neta
do grande poeta do cordel, né? O Leão de Gomes de Barro. O Paulo é meu querido amigo, amigo do Vladimir Carvalho, de quem eu também sou amigo. Né? O outro paraibano Vladimir foi pernambucano, companheiro. Vladimir hein? foi companheiro de partido, foi. Ele tem boas histórias. Inclusive, um comício que quisemos fazer, eu tinha voltado da Europa no final de 62, e não havia autorização, e nós quisemos fazer o comício na marra e fomos revocados para o quartel do Pindaí. Eu, Vladimir e Hamilton Gomes. Vladimir tem muito boa lembrança disso. Tem muito boa lembrança. E é um grande cineasta da Eu participei do grande movimento para a liberação do país de São Saruê. O chefe da censura em São Paulo, meu amigo, me ajudou muito, Zé Vieira Madeira, jornalista, colega e amigo querido. Já não Eu vi o filme. Eu vi o filme, tem a locução de Paulo Pontes e o texto de Jomar, né? O Eu tenho boa poema do lembrança. Jomar é primoroso e a leitura do Paulo é imperdível. Eu fui amigo pessoal. Jomar é uma prova de que você pode extrair poesia de qualquer coisa, né? Você conhece a Elogia para os Sapatos ao Sol dele? Conheço. Jomar é Molhados, meu ídolo. molhados, estão molhados. Deixa-os, pois, secar o sol. Os sapatos fazem jus a um canto feito de luz derramada pelo sol. Por aí vai. Um belo poema. Vou botar uma piadinha do Paulinho. Eu ia com o Paulinho os debates do Teatro Casagrande, e o Paulinho era feinho, aleijadinho, doentinho, né? Mas era um charme. Então aquelas meninas lindas, universitárias no Rio, todas loucas pelo Paulinho, né? E não sobrava nada para mim. Está falando do Paulo Pontes ou Paulinho Pontes? Paulinho Pontes. Aí o Paulinho nós íamos para a pizzaria Fiorentina e o Paulinho ligava, não tinha telefone celular, ele ligava do telefone público para a mulher dele, que era a Bibi Ferreira. Mandava acordar a cozinheira para fazer comida para nós, que nunca não tínhamos visto um prato de comida naquele dia. Aí um dia eu vou para um show da Bibi, né? Aí a Bibi conta a seguinte piada: meu marido era tão comunista que me deu o Capital de Marx de presente de Natal. Aí eu disse: Bibi, eu fui muito amigo do teu marido. Não, você tá todo gordinho aí, mas você era um magrelo, faminto, que ia comer de madrugada, que o Paulinho levava na minha casa. Mas o outro paraibano, que é mais pernambucano, mas é paraibano, nasceu no Palácio da Redenção, é o Ariano Suassuna. Você foi apresentado ao Ariano Suassuna, segundo um texto seu, por um amigo comum chamado Armando de Holanda. E você faz uma referência a um certo debate com o Ariano. O Ariano era monarquista, mas era um monarquista de esquerda, né? O Ariano teve muito prestígio, né, na esquerda no tempo dos governos de Arraes, do PT, você sabe disso. Mas aí você aproveita para citar uma outra figuraça, que era o João Antônio, né? E você diz o seguinte, citando o João Antônio, o compromisso de caráter com a vida, com o povo e com a terra. Você citando tudo isso para desmontar um argumento qualquer ali do Ariano, num dos seus cocos de roda aí. Veja, o Paulo Pontes, esse eu tive muita proximidade com ele. Paulo. Inclusive, um final de ano, ele passou aqui na casa dos meus pais, aqui na Praia Formosa. Né? E toda vez que eu ia ao Rio, encontrava com ele. Meu irmão Nelson, que passou um tempo clandestino, por conta da sua ligação com o partido, ficou por um tempo escondido na granja de Bibi Ferreira, e eu só fui saber disso muito depois, porque o Nelson era muito seguro, né? Tanto que nunca foi preso. E eu ia à casa de Paulo, aí ele dizia, Paulo Pontes, dizia: o Paulo mandou lembrança para você. O Paulo era um dos muitos nomes que o meu irmão teve, entendeu? De modo que eu conheci Bibi nessa ocasião e conversei muito com ele e afinávamos muito em ideia. Eu me lembro quando ele estava pensando em fazer uma versão brasileira do livro de Miguel Ângelo Astúrias, O Senhor Presidente. Entendeu? E também um outro que ele viu. Livro do qual você é fã, segundo o registro aqui. Eu também sou. Pois é, o Paulo conheci. E Ariano foi uma amizade que eu conquistei porque fiz um ensaio crítico sobre a posição dele, né? A explicação para ele
ter essa prevenção tão grande que ele tinha contra esse crime. Né? Ele admite. E ele fez uma espécie de revisão, passou um tempo sem escrever, e depois voltou, e até com uma adesão um tanto ingênua, né? Porque ele trabalhou nos governos de Eduardo Campos e tudo, e assim, com uma entrega, ele próprio admitia, né? Ele dizia, olha, a minha vida toda só me preparei para ser escritor. Então, qualquer vereador do interior me enrola. A adesão dele era muito na base do sentimento, né? Mas ele sempre me deu esse crédito, né? Até numa entrevista que ele falou, né? Que admirado pelo fato de que eu, sendo neto de um secretário de João Pessoa e filho de um secretário de Zé Américo de Almeida, eu tivesse o nível de compreensão dos problemas dele. Né? Mas o último, depois do falecimento dele, eu lamentei porque eu comprei o último livro dele, póstumo, né? Que é Dom Pantero no palco dos... Aqui, Dom Pantero no palco dos pecadores, né? E que é cheio todos os personagens têm nome disfarçado, né? Mas a gente percebe, e a conclusão que eu cheguei é que aquilo que ele dizia que era o último esforço dele, que era perdoar os assassinos do pai dele, disse em entrevista, ele não conseguiu, né? Então, o perdão, o título do meu estudo é Ariano, o perdão que não veio. Porque realmente ele volta, inclusive veiculando uma versão que é contestada, né? De que João Dantas foi morto, o apartamento, a pensão de João Dantas, o apartamento de João Dantas foi invadido por ordem de João Pessoa, o que não foi. Né? Tem 2 depoimentos contrariando isso. Né? Um do meu avô, né? Do meu pai, João Pessoa não mandou, só que depois que houve o negócio, ele, com um estilo machista, disse, mas por que você não desmente? Não, eu não quero que eles pensem que eu estou com medo dele, servindo da João Dantas. Né? E o outro foi do meu tio, Mário Rosas, que foi junto com uma turma de estudantes até a porta lá da casa João Dantas, e o pessoal subiu lá e começou a jogar os livros fora, na calçada, e a polícia interveio e veio aquela história toda. Então, dizer que foi João Pessoa responsável por aquilo, não corresponde à verdade. Né? Isso aí, aparentemente, ele incorpora essa narrativa. Entendeu? Então, a sinal de que aqueles tormentos... Isso marcou a vida dele inteira. Né? Eu fui convidá-lo para minha posse na Academia Paraibana, ele era da Academia Paraibana, mas eu disse a ele, eu sei que você não vai porque você é secretário da Cultura aqui, tem mais trabalho a fazer. Ele disse, não, eu estou mais interessado em saber uma coisa sua. Quantos N's tem o teu nome? Eu fui visitá-lo lá na casa dele, aquela belíssima casa que ele tinha na Rua das Pernambucanas. Eu estive lá umas 4 vezes. Eu disse, meu nome tem 3 N's, Ariano. Aí disse, como 3? Que história é essa de 3? Eu disse, 3. N é U-M-A, N-N é. Aí disse, mas tu sempre foi safado, hein? Porque eu tinha 14 anos, 15 anos, e eu fui ver um show chamado Memória de Dois Cantadores, no Teatro Popular do Nordeste, ali na avenida, aquela avenida principal do Recife. Ele estava com a Zélia, o Hermílio Boba Filho e a Ledinha, a mulher do Hermílio. E eu conheci os 4, um menino, né? Cheguei lá, olha, falei, Ledinha, eu sou amigo do Marco Vinícius de Andrade, que é teu fã, hein, teu leitor. Bom, aí, essa é uma história boa, mas aí ele queria autorização minha e eu mandei ele tomar banho, né? Claro, para citar uma frase minha. Aí ele disse, olha, que é no capítulo mais importante do meu livro, sobre a morte do meu pai. E a frase minha era assim, eu tenho um romance chamado Veneno na Veia, que meus amigos dizem que na verdade se chama Veneno na Veia, e eu falei numa palestra em Campina Grande, que este não é um romance, este não é um romance de aventuras, é um romance de nossa desventura. E ele achou a frase bonita, que expôs, eu digo, Ariano, pode dizer até que é tua, eu não vou discutir com você, bota lá a frase. Mas, bom, voltando aqui. Viuvinha, não chore não, viuvinha, não vai chorar. Viuvinha, não chore não, que seu amor já vai voltar. Acalanto para os viúvos da causa socialista.
Eu fiz um esforço para Essa é descobrir uma demais. letrinha de Essa foi a maior piada que eu já vi sobre isso, né? O acalanto para os viúvos da causa socialista. Era o Ariano chorando o pai e os viúvos da causa socialista chorando Stalin, chorando Lenin e tripudiando sobre o cadáver de Trotsky, né? Fala aí, fala! Esse é o terceiro batuque deste livro, Coco de Roda. Coco de Roda, Coco de Roda. O título, como se vê, é alegórico, né? É alegórico. São ensaios, né? Agora, eu tive a preocupação de saber gravar, memorizar letras de Coco e colocar com alguma referência ao tema que se explorava. Mesmo que não fosse muito direta, né? Eu me despreocupei Não, com mas isso. Eu me lembro de esse vendo título aí é maravilhoso. vendo o livro de Guimarães Rosa, o livro de Contos Sagarana, em que ele coloca como epígrafe canções que você não vê relação nenhuma com o texto dele, entendeu? Então, mas os meus tem alguma coisa a ver. Entendeu? Tem. Esse aí, por exemplo. Não. Esse aí, por exemplo. Clemente, eu fiz uma palestra de abertura do ano cultural da Academia Brasileira de Letras, a convite do poeta Carlos Nejá e do meu amigo Dionísio da Silva, sobre Guimarães Rosa e Machado, fazendo uma comparação de Guimarães Rosa e Machado. Então vamos citar o Grande Sertão. O Diabo na Rua, no meio do Redemoinho. Você pode até dizer que tem alguma coisa a ver com romance, né? Pode até dizer. Como esse teu aqui, um acalanto, as viúvas do socialismo. Bom, tem um ensaio desses aqui que você se refere a um livro que foi da minha grande... Uma leitura muito apaixonada. Eu conheci o autor, morreu muito jovem, pernambucano Osman Lins. Conheci a mulher dele, Julieta Godoy. Escreveram um belo livro, os dois, chamado La Paz Existe. E eu fiz uma viagem lá com Morales e Moralitos e o livro é maravilhoso. Mas você se refere ao Avalovara. Você diz que é uma joia da elaboração artesanal de penosa leitura. E nesse ensaio, você diz que a arte só tem sentido como produto da atividade humana na medida em que reflete os problemas e as aspirações do povo, enquanto procura exprimir a vida na complexidade de seus aspectos individuais e sociais. Era como dizia o meu amigo Paulinho Pontes, né? A nossa identidade de pensamento sempre foi forte, né? Sempre foi forte. E eu continuo achando isso até hoje. Eu não aprecio a chamada literatura, nem a poesia propositora de enigmas. Entendeu? Você fica procurando entender, e isso está se tornando muito forte na poesia, né? Porque o pessoal acha que poesia são metáforas inusitadas, são textos assim enigmáticos, e eu acho que não é por aí. Né? Inclusive, no começo da vida, fui poeta, mas conscientemente desertei da poesia, né? E digo isso. Primeiro porque, da geração 59, eu seria sempre um poeta menor. Né? Eu reconheço que tanto Jurandir, quanto Vanildo, quanto o Ramiro, que depois se tornou cineasta, todos eles eram melhores do que eu, certo? E com os rumos que a poesia tomou, depois que quebraram, abandonaram a exigência da métrica e da rima, entendeu? Então todo mundo acha que qualquer coisa que escreva é poesia. Eu vejo isso no Correio das Artes, que é um suplemento extraordinário, porque resiste a já bem 50 anos, e sai uma vez por mês, como um suplemento do jornal A União, viu? E que quase sempre o que sai de poesia realmente não me sensibiliza, entendeu? Agora, tem muita coisa boa, e eu, inclusive, já publiquei no Correio das Artes, retomei contato através do André Canané, e tenho publicado, inclusive, esse estudo sobre Ariano, perdão que não veio, e mais alguns outros, uma análise do livro de Ramalho Leite, entendeu? Uma apreciação sobre essa menina que é uma romancista extraordinária, Marília Arnaud, é jovem e é muito boa. Né? Então, eu fiz um texto sobre ela. Olha, eu fiz uma antologia que eu estou procurando aqui no Rocha. Você saiu de cena aí. 100 melhores poetas brasileiros do século XX. Não achei, não vou te mostrar porque eu não achei, mas eu fiz. E botei o Ariano. O Ariano ficou louco, falou: eu não sou poeta, não. Eu digo: sim, senhor, e é bom, muito bom. Eu vou dizer isso para você também. Você é um bom poeta, um excelente poeta, um poeta fora de série. Você não é um poeta como o João Moraes Souto, mas eu também não sou. E aí?
Ainda assim, o Wilson Martins disse que eu fui covarde porque não coloquei poema meu na antologia dos 100 melhores poetas. E eu quero também citar o seu tremendo bom gosto como pesquisador por ter colhido um verso anônimo, né, de um coqueiro qualquer, né? Canoeiro acende a vela quando vai de mar afora. Quero ver a lua nova quando vai romper a aurora. O cara que fez esse verso, seja ele quem for, né? É um tremendo de um poeta, né? Hein? Bom, Mas é popular, não tem autor, não. Tem não, outros. esse aí é domínio público, É, né? Bom, é, aí tem esse aqui, negando o que ele disse, tem essa aqui. Lira dos anos dourados. Dourados. Né? Do amor e suas irrisões. Amor e suas irrisões. Olha, é um livro fininho. E daí? E daí? Acontece que talvez eu estava agora, vou interromper aqui o que eu ia falar, mas eu estava agora lembrando que o seu grande ídolo, pelo que eu vi em entrevistas suas, aliás, não, eu vi num texto de uma senhora que escreveu sobre o seu livro, uma poeta lá do Recife, que ela disse que seu grande ídolo foi o Fernando Pessoa. Talvez por isso o Zé Paulo goste tanto. Você conheceu o Zé Paulo, você estava na Sudene, não é isso? Quando você conheceu o Zé Paulo Cavalcante, filho? Eu trabalhava na Sudene, quando eu trabalhei com ele. Mas não, discutimos algumas coisas relacionadas com o interesse de clientes dele, na Sudene, mas depois a gente foi se aproximando no plano intelectual. Entendeu? E hoje ele é colaborador da revista eletrônica Será, da qual eu sou membro do conselho editorial, né? Da revista Será. É uma revista eletrônica que sai toda semana, há 9 anos, nunca falhou, né? E eu participo na forma de revisor e de membro do conselho editorial. E Zé Paulinho está contribuindo semanalmente, sempre com textos muito interessantes. Muito delicioso. Essa moça do Recife, desculpe, eu vou ler aqui para ver que eu li mesmo o texto da moça. Um poeta pede passagem. Como é o nome dela? Do livro, do Eu estou livro procurando aqui a autora. Mira dos Andrados, Vitória Lima. Vitória Lima. A Vitória Lima. Ela é poeta também e escreveu esse texto sem nem eu pedir. Teve a generosidade de fazer essa apresentação. Aí ela cita como seus ídolos Camões, Júlio Sallusti e Vinícius de Moraes. Recentemente eu fiz uma entrevista com o Alexei Bueno, que fez esse livro aqui, ó. Recomendo muito a você, que é um intelectual. Ele fez uma antologia, A Escravidão na Poesia Brasileira do século XI, XII ao XXI. Alexei Bueno. O maior especialista em Augusto dos Anjos que eu conheço. É um carioca. Pois bem, fiz um 2D de prosa aqui com ele, e nesse 2D de prosa eu falei para ele que uma das maiores injustiças do Brasil é considerar o Vinícius um letrista maior do que um poeta. O Vinícius é mais poeta do que letrista. O Vinícius da poesia religiosa é um poeta maior. E essa moça, Vitória Lima, citou Camões, Júlio Sallusti e Vinícius de Moraes como, vamos dizer assim, os seus pilares de leitura de poeta, né? Mas tem um verso seu que você faz um verso meio injusto. Você diz o seguinte, diz que um poeta melhor na família dos outros. Semelhante história. Geraldino do Brasil, o que escreveu isso é o poeta alagoano, parece que morava em Recife, acho que já falecido, muito bom. Mas, olha, esses três poetas, é num texto introdutório meu, porque eu mostro primeiro o amor transcendendo a própria morte, no soneto de Camões, né? Leva a Deus que os teus anos encurtou, tá? Que os teus anos, que tão cedo de cá me leve a ver-te, tão cedo dos meus olhos te levou. Esse é o final do soneto de Camões, quer dizer, imaginando o amor além da morte. O Júlio Sallusti já é no outro nível, mas também imagina o amor único, né? E o Cine Vivo, cheio de saudade, nunca mais cante, nem sozinho nada, nem nada nunca ao lado do outro cine. O amor. Esses estou citando só os terceiros. E, por último, o de Vinícius, que fala do infinito enquanto dure, né? Então, em 3 níveis, os poetas
sempre tratam o tema do amor, e é por isso que eu tomei a decisão, a convite de Heitor Cabral, meu colega de seu, que depois de bem-sucedido na vida e rico inventor de ser editor e mecenas, ele insistiu, e foi por conta dele que eu publiquei esse livro, né? Foi lançado pelo editor. Então, como eu disse, a motivação foi essa, né? Esses textos todos, do Livros Andorados, eu escrevi até os 20 anos, 20 e poucos anos, né? Dos 16 até essa idade. Você tem um, Foi os que eu você tem um selecionei. precursor razoável, viu? Você tem um precursor razoável. Um tal de Arthur Rimbaud. Né? Você escreveu. O meu filho chama Arthur por causa dele. Arthur Rimbaud. Eu traduzi um poema dele das vogais e publiquei num livro que eu conheço, Poesia Reunida, chamado. O livro chama Solos do Silêncio. E também por causa do Arthur Antunes Coimbra. Você sabe quem é? Arthur Antunes Coimbra? O Zico. Zico do Flamengo. Zico. Bom, agora, eu tenho agora. Eu estou vivendo dois casos de amor agora ao mesmo tempo. Uma mulher, essa historiadora aqui. Aliás, esse quadro aqui, ó, não é o Chicanísio, viu? Sou eu. Meus filhos me deram de presente nos meus 70 anos. Esse cara é um cara chamado Ciro Fernandes, é lá de Uiraúna. É o maior xilogravador do Brasil. Aprendeu xilogravura, não foi em Uiraúna, aprendeu no Rio com Zé Altino. Você conhece. Dessa geração também que eu esqueci de dizer, entre os grande artista plástico de João Pessoa, que posterior à geração dos 50. Aqui é a Isabel comigo. E o outro amor da minha vida é o Arthur. Arthur Pimentel, Arthur de Castro, Neumann e Pinto. Isabel resolveu dar essa homenagem do meu nome ao filho, seguindo uma tradição lá do Cariri, que os patriarcas viram sobrenome. Né? A mulher do cartório não queria usar, dizendo que não podia colocar prenome no lugar de sobrenome. Aí eu descobri um despacho de minha amiga Eliana Calmon, mandei para ela, dizendo que pode sim. Aí o nosso amigo, foi meu amigo, meu colega no seminário, e o Deberto Barbosa Filho, irmão do Dezão das Aroeiras, grande forrozeiro, me disse: essa mulher é um imbecil. A Isabel é uma verdadeira exegeta da poesia. Isso aí é um alexandrino perfeito. Arthur de Castro, Neumann e Pinto. A pessoa, se fosse Arthur, Neumann de Castro Pinto, que coisa absurda. A mulher não sabe nada, não ouve nada. Mas eu quero dizer que eu hoje me consagro à poesia do amor. E estou tendo grande prazer, graças primeiro a você que escreveu, depois ao Zé Bezerra, amigo da minha sogra, Maria Bethânia, em homenagem à música do Caymmi, né? Maria Bethânia Pimentel de Castro. Eu resolvi fazer poema de amor e agora estou conhecendo um poeta de amor que eu podia usar em qualquer um poema desses aqui como epígrafe. Porque só de ti nasce a aurora, e o meu riso do teu riso, e vem sempre de ti o que em mim se renova. Isso é muito bom, meu caro. Meu caro, isso é bom demais. Por isso te agradeço tudo que me fizeste reviver o pássaro da infância. E em mim surgiste com medo nos olhos e canção nos lábios. Belíssimo verso. Eu não tenho mais tempo, já estourei o tempo aqui demais. Conversei muito miolo de pote aqui no lugar de ouvir o meu amigo aqui. Não é meu amigo, nunca tinha visto o Clemente na vida. Estou conhecendo agora, graças às apresentações que foram feitas por Celso Laffer, gênio da filosofia, do direito, especialista em Hannah Arendt, por isso mesmo da veneração da Dona Isabel ali. Zé Paulo Cavalcante Filho, Raul Córdula Filho, meu amigo presidente, meu amigo, um beijo, Raul. Um beijo. A minha sogra mora perto de uma escola, lá no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande, chama-se a Escola Estadual Raul Córdula, em homenagem ao grande educador que foi o pai dele. Eu conheci também o tio dele, que você conheceu, né, João Córdula, que era do Instituto Nacional de Cinema, a gente pegava emprestado câmera. Fui presidente do Cineclube Glauber Rocha, lá em Campina Grande. E também o Marcos Vinícius de Andrade, que é um grande admirador seu como membro que foi da Marcaria. Você lembra da Marcaria, né? Marcos Vinícius, Marcos dos Anjos,
Marcos Tavares, que era a turma do Sayauá, né? Então, eu quero aqui, me despedindo de você e dos nossos inscritos, nossos 318 mil inscritos no canal José Neumann e Pinto, no Dois Dedos de Prosa, dizer que eu estou vestindo esse blazer marrom em homenagem a meu primo Tiago Pinto, de 15 anos, que se interessa muito por intelectuais como o aqui comentado e discutido Clemente Rosas Ribeiro, que ele certamente vai ouvir essa Dois Dedos de Prosa inteirinho, porque tudo que o Clemente falou aqui é algo do interesse do Tiago. É isso aí, Clemente. Muito obrigado por essa aula que você nos deu. Obrigado a você pela oportunidade dessa conversa, que eu achei altamente enriquecedora para mim, certo? Só tenho que agradecer. Obrigado.